Rei Davi, a unção, a perseguição e a coroação. Esta é a nossa série, Os Reis de Israel. Este é o episódio de número 4. Nós vamos começar a ver o reinado do rei Davi, que foi o mais importante dos reis de Israel. O rei Saul estava como rei, ele deve ter reinado entre 20 a 40 anos, não se sabe exatamente o período do seu reinado, mas em determinado momento o rei Saul é rejeitado por Deus, principalmente por conta daquela relação com os amalequitas, que Saul não cumpriu a ordem de Deus. Então ali mesmo o profeta Samuel diz que Deus o havia rejeitado. E nesse meio tempo, Deus manda o profeta ir até a casa de Jessé, lá em Belém, da tribo de Judá, e diz que vai ungir um novo rei para Israel. O profeta vai lá de uma forma, ele, vamos dizer assim, inventa um sacrifício, convida Jessé e seus filhos para participar desse evento que ali está. Mas o propósito de Samuel, que só ele conhece, é ungir o novo rei por determinação de Deus. Quando o profeta Samuel vê os 3 primeiros filhos do rei de Jessé, ele pensou assim, deve ser um desses, porque eles eram do exército de Saul. Eles eram guerreiros, eram homens fortes. E Samuel pensou, deve ser um desses. Aí Deus diz uma célebre frase para o profeta Samuel. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, essa já é um primeiro ensino para todos nós. Quando Deus escolhe os seus, não é a aparência, não é o poder financeiro, não é a questão de poder sobre os outros que Deus vai olhar. Deus vai olhar o caráter, Deus vai olhar o coração das pessoas, para que estes possam e realizem sua obra. É o coração, se o coração está voltado para Deus ou não. E é isso que acontece ali. Passam todos os filhos de Jessé e a nenhum deles o Senhor escolhe. Então Samuel pergunta a Jessé, há mais algum filho seu? Jessé diz, o mais novo, o 8º, que está cuidando dos rebanhos. Veja, todos os filhos de Jessé estavam naquele evento. O mais novo não estava, o mais novo estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel então pede para que o chamem, ele comparece e ali Samuel unge Davi como rei. Obviamente é uma unção reservada, porque ninguém fica sabendo, mas ali naquele momento Davi é ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Com certeza Davi também não estava entendendo o que acontecia, mas ele sabia que houve uma unção sobre ele para que fosse rei. O tempo passa e entra Israel em guerra com os filisteus mais uma vez. Do lado filisteu há um gigante. Esse gigante se chama Golias e creio que vocês devem conhecer a história. Então o rapaz Davi vai levar alimentos para seus 3 irmãos que estão ali na frente de batalha. A guerra não começou entre os 2 povos porque Golias desafia um de Israel para lutar com ele. Obviamente, ninguém se apresenta, o homem tem uns 3 metros de altura e ninguém se apresenta para enfrentá-lo. Ele é um guerreiro lutador. Davi
Então fica sabendo daquilo e Davi se dispõe a enfrentar esse Golias, vai até o rei Saul dá a armadura não serve, e Davi vai lutar com suas próprias forças, e o rei Saul concede que ele vai lutar. E a partir disso, vocês sabem, Davi com uma funda, ele encrava uma pedra na testa de Golias, e Golias cai morto. Nesse dia, Davi é aclamado herói, porque a partir daí, Israel persegue os filisteus e os vence. Saul enche Davi de honras pela grande vitória que ele obteve, e a vitória para o povo de Israel, e promete sua filha em casamento a Davi. E assim acontece. Davi passa, a partir daquele momento, a morar no palácio de Saul. Saul o transforma em general do seu exército, porque a partir daí Davi vai chefiar o exército, e todas as vezes que Davi sai para a guerra, ele volta vencedor, ele se torna um general vencedor, mas, junto com isso, sim, e se casa com Mical, filha de Saul. Junto com isso, o que acontece após a vitória sobre Golias? Saul volta para seu reino, seu palácio, e aí Saul ouve nas ruas o seguinte cântico, entoado pelas mulheres. Saul venceu 1000, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, esse cântico causa um profundo mal-estar em Saul, no rei Saul. Junto com isso, o texto bíblico diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno o atormentava. Em outro texto bíblico se diz que Davi, que tocava harpa, por isso que ele foi um grande salmista, ao tocar sua harpa no palácio, acalmava o rei Saul, dava tranquilidade e paz ao rei Saul. E dessa forma, o rei Saul começou uma perseguição ao seu próprio genro. Um dia, quando Davi estava tocando harpa, o rei Saul pegou de uma lança e a lançou em direção a Davi. Ele se desviou, e a lança então foi se cravar na parede. A partir daí, Davi percebe que Saul quer matá-lo, e comenta com Jonatas isso. Jonatas diz, no primeiro momento diz, não é bem assim, mas depois o próprio Jonatas se convence de que o rei Saul quer matar a Davi. E por que ele quer matar? Primeiro, o rei Saul sabia que ele já tinha sido rejeitado por Deus. O profeta Samuel tinha dito isso. E sabia, pelo profeta, que Deus iria passar o reino a um outro, não a seu filho Jonatas, mas a um outro. O rei Saul começa a perceber que Davi pode ser essa pessoa, que ele é o mais talhado, porque agora é um general vencedor, e pela vitória sobre Golias, ele é o mais talhado para ocupar esse posto de rei. Então, ao querer matar Davi, o que o rei Saul quer é preservar o seu trono para seu filho Jonatas, governar até morrer e preservar o trono para seu filho. E é nisso que o rei Saul começa a perseguir a Davi. Fazendo isso, Davi foge, porque ele sabe que se ele continuar, ele vai ser morto. Ele conta com a ajuda de sua mulher, Mical. Ele foge e não
não fica mais a serviço de Saul nem no palácio. Davi vai para os desertos. Desertos aqui, gente, não é terra seca. São lugares vazios, são lugares de mata, mas em que ninguém estava morando ali. Então, Davi passa a morar em matas, em desertos, em grutas, porque agora ele é um perseguido de Saul. Mas veja bem, Davi, ele já é conhecido de todo Israel. Primeiro, por causa da vitória sobre Golias. Segundo, porque ele se torna um general vencedor. Então, todo Israel já o conhece. Ele é uma pessoa famosa e querida pelo povo de Israel. Nessa perseguição que Saul faz a Davi para matá-lo, muitas vezes Davi teve oportunidade de matar Saul. Momentos em que Saul está numa caverna, dormindo, na perseguição, Davi chega ao lado dele. Poderia matá-lo se quisesse, mas não mata. Porque Davi tem um profundo respeito pelo rei Saul. Davi sabe que ele foi o escolhido de Deus para ser rei de Israel. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Pelo contrário, o que ele podia fazer para ajudar Saul, ele fez. E o próprio Saul reconhece isso. Só que Saul está numa neurose de perseguir a Davi. E há um caso em que Davi, fugindo de Saul, vai até uma cidade nobre onde há uns sacerdotes. Esses sacerdotes oferecem pão, que deveria ser um pão consagrado ao Senhor, ninguém poderia comer, mas oferecem a Davi e ao seu grupo. E depois que Davi sai, o rei Saul fica sabendo, vai até a cidade e mata todos os sacerdotes. Então Saul começa a perder a cabeça por conta de Davi. Fica um negócio terrível na cabeça de Saul. Saul só tem momentos em que ele não quer matar Davi, em que ele diz, não, Davi age honestamente, Davi age bem. E há outros momentos em que ele faz uma perseguição para acabar com a vida de Davi. O que Davi faz? Só foge. Mas veja bem, aí acontece o seguinte, quando Davi foge de Saul e vai morar nessas cavernas, diz que muita gente que conhecia Davi se agrega a ele. Então, Davi forma uma espécie de exército. Mas veja, não é que Davi chamou. Davi não chamou ninguém. As pessoas se agregaram a ele, porque eram muito queridas. Agora, quem eram essas pessoas? É que isso é interessante. O texto bíblico diz que eram as pessoas amarguradas. Pessoas assim, preteridas, pessoas discriminadas, pessoas que nada tinham. Então se agregaram a esse líder, chamado Davi, e ali começaram a andar com ele. E Davi formou neles um pequeno exército. Não era muito grande, mas Davi os treinou e os fez soldados. Lembra que Davi é general? Davi os fez soldados e ali formou um grupo de pessoas que com ele caminhavam. Nesse momento, Davi nunca ataca o povo de Israel. Esse é o povo que ele ama. É o povo do Senhor a quem ele servia. Então, Davi nunca ataca Israel, mas ataca os inimigos de Israel. As outras nações que faziam guerra contra Israel. A esses, o pequeno exército de Davi ataca e sempre tem vitórias. Então Davi, ele continua liderando nesse período da perseguição. Acontece uma nova batalha de Saul com os filisteus e Saul morre nessa batalha. Veja, morre Saul e seus 3 filhos, inclusive Jonatas. No episódio passado eu falei da lamentação de Davi ao saber da morte tanto de Saul quanto dos seus 3 filhos. O que sobra, só um filho de Saul, chamado Isbosete. Esse filho de Saul, ele está chegando
a juventude. Ele é bem jovem ainda. É o único filho de Saul que sobrou. Ele nem era soldado, porque não tinha ainda idade para isso. E por isso ele é o único vivo, porque ele fica na casa, ele não vai para a guerra, ele fica na casa. Isbosete é ungido rei de Israel, mas quem governa é o general de Saul, Abner. Abner é o general, é o homem forte. E é Abner quem comanda o país, porque Isbosete é muito jovem e não tem condições de governar. Aí, o que acontece? Lembra que Israel é uma confederação de tribos. A tribo de Judá, da qual Davi faz parte, Davi é da tribo de Judá. A tribo de Judá não reconhece Isbosete como rei. O que a tribo de Judá faz? Pega Davi, chamam os anciãos de Judá, chamam Davi e o colocam como rei de Judá, rei da tribo de Judá. Então Davi é coroado rei, só que só de uma tribo só, a tribo de Judá. As outras tribos continuam seguindo Isbosete, na liderança do general Abner. Do lado de cá, o general de Davi se chama Joabe. Então, entre Joabe e Abner, os dois generais, vai haver sempre uma ira, porque numa batalha, o general Abner, da parte das outras tribos de Israel, mata um irmão de Joabe. Então, Joabe quer a todo custo, odeia o general Abner e quer a todo custo matar o Abner. Mas aí nós temos então a tribo de Judá e Israel. E a tribo de Israel muitas vezes luta com a tribo de Judá porque quer que todos sigam o rei Isbosete. E a luta ocorre entre as tribos. Pelo menos uma luta ocorre entre as tribos. Mas fica como está. O general Abner percebe que Isbosete não tem condições de governar, de reinar. Ele não é rei, ele é um general. O que é que Abner faz? Se encontra secretamente com Davi para fazer uma proposta. Ele convencerá Isbosete a deixar o reino. Davi se torna rei agora de todas as tribos e não existe nenhuma vingança nesse contexto. E ele, Abner, obviamente se tornará o general dentro desse novo contexto, em lugar de Joabe. Então, isso é proposto. O que é que Joabe faz? Antes que Abner volte, Joabe arma uma emboscada e mata o general Abner, que era de Isbosete. Quando em Israel se fica sabendo que o general foi morto, então veja bem, 2 servos do próprio rei Isbosete o matam. O matam e informam a Davi que não há rei. Davi vai punir esses que mataram o rei Isbosete, que não chega de fato a governar, e aí os próprios anciãos de Israel, veja, os 4 filhos de Saul estão mortos. Saul não tem mais filhos. Então terminou a geração, a dinastia de Saul. O que acontece? Eles então coroam Davi como rei de todo Israel. Davi agora se tornará o rei de Israel. E assim se faz. O que é que percebemos, que lições tiramos daqui? Primeiro, Deus escolhe os mais fracos e os que nada são. Segundo, mesmo perseguido,
Davi nunca paga o mal com o mal. Saul perseguiu, fez muito contra ele. Davi nunca fez o mal a Saul. Nunca pagou o mal com o mal. Essa é uma lição para todos nós. E Davi correu risco de vida. Terceiro, a escória se junta a Davi quando ele é fugitivo, mas Davi os transforma em homens de valor, em soldados prontos para a guerra para defender Israel. Essa é uma liderança que capacita pessoas. Por isso Davi se torna um rei tão importante em Israel. Davi sabe esperar sua hora. Veja, Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Mas ele só vai se tornar rei cerca de uns 10, 15 anos depois. E com toda essa perseguição, Davi sabe esperar a hora. E finalmente, Davi consulta o Senhor para suas decisões. Em todo momento, Davi nunca dá um passo sem de alguma forma consultar o Senhor. Consultar através dos sacerdotes, através dos profetas, mas também consultar o Senhor através das orações e dos salmos que fazia. Ou seja, Davi é uma pessoa apegada a Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é apegado e ele não dá passos sem consultar o Senhor, sem se submeter ao Senhor. Por isso, Davi foi coroado rei de todo Israel. Agora começa a dinastia do rei Davi.